noite. É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Você é um Missionário. Nós estamos falando aqui dos estúdios da IPP TV, aqui no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo, ao vivo, entrando aí na sua casa, entrando aí no seu recinto mais sagrado, seu lar. E nós esperamos que esse programa venha contribuir para o nosso crescimento espiritual. O programa Você é um Missionário, ele tem dois propósitos. O primeiro deles é conscientizar que todo crente, cada cristão, ele é um missionário de Deus. Seja atravessando a rua para pregar o evangelho ao seu vizinho, seja indo até os confins da terra. Todo cristão é um missionário. O segundo propósito desse programa é incentivar você, que é cristão, que mora nas várias regiões aqui do país, fora do país, a que você, como um missionário de Deus na sua cidade, no seu bairro, você inicie um projeto de plantação de igreja aí na sua região. Nós temos tido aqui, através das mídias sociais, muitos contatos de pessoas que moram em cidades que não têm uma igreja presbiteriana, que não têm uma igreja que prega expositivamente a palavra de Deus, fiel às Sagradas Escrituras. Então, nós desafiamos você. E, para isso, nós estamos prontos a disponibilizar para você, na plataforma de AD, todos os treinamentos, mandarmos o material que você precisa para você começar um núcleo básico aí na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro. E, a partir daí, nós vamos, em contato com você, nos conectar também com as igrejas presbiterianas mais próximas, ou até mesmo fazer parcerias missionárias para que uma igreja surja aí onde você está. O programa de hoje é muito especial. Nós teremos aqui o privilégio de receber o presbítero Ayrton Costa Neto. Ele é o atual presidente da Junta de Missões Nacionais. A junta que está completando os seus 80 anos de trabalho em todo o Brasil. A Junta de Missões Nacionais, ela é e tem sido, durante esses 80 anos, um instrumento nas mãos de Deus para plantar igrejas em todos os estados da federação. Então, é inegável para o crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil o papel, o esforço, o trabalho, não somente da diretoria da Junta de Missões, mas também de todos os seus cooperadores, de todos os seus missionários, daqueles que trabalham tanto nos campos avançados como aqueles que trabalham na administração. Eu quero, antes de nós passarmos para uma entrevista que nós vamos ter hoje com o presidente da Junta, para que ele possa esclarecer-nos e transmitir para o povo o papel da Junta, a importância da Junta de Missões Nacionais, eu quero antes colocar para vocês aqui uma breve meditação, como temos feito aqui em vários programas. Eu quero ler para você o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos lá para o capítulo 14. Capítulo 14, o último versículo, 27 e 28, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Eu quero destacar para você que um dos princípios que nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos sobre evangelização e plantação de igrejas é que a igreja local, ela é a agência do reino de Deus. Ou seja, é a partir de uma igreja local que outras igrejas devem ser plantadas. É muito interessante você observar o livro de Atos. Eu li aqui Atos 13, porque de Atos 1 a 12 nós vemos a história do trabalho da igreja de Jerusalém. A partir do capítulo 13, nós temos o trabalho transcultural, que é liderado por uma igreja, a igreja de Antioquia,
que fora plantada, né, por judeus que foram dispersos por toda parte pregando o evangelho. A igreja de Antioquia, ela não foi uma igreja plantada pelos apóstolos, pela liderança eclesiástica da igreja, mas por homens comuns, pessoas simples, que resolveram pregar o evangelho não somente para os judeus, mas também para os gentios. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque aqui é a igreja de Atos, a igreja de Antioquia, no capítulo 13, que, através ou sob a orientação do Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé. E aqui eles vão começar o trabalho transcultural, a primeira viagem missionária. E eles, então, são separados na igreja, eles são reconhecidos pela igreja e eles são enviados pela igreja. Mais adiante, quando eles terminam essa primeira viagem missionária, eles retornam à igreja de Antioquia, e lá no versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, a igreja que os enviou, a igreja agora os recebe, e a igreja agora, então, recebe deles um relatório do trabalho missionário que foi realizado. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós observamos que esse é o padrão bíblico. Ainda que um crente, sozinho, ele parta para um campo missionário e ele começa a evangelizar, a pregar o evangelho, um núcleo básico é formado ali. E, consequentemente, aquele núcleo básico se torna uma igreja. Daquele grupo é treinado uma liderança, surge uma liderança, é daquele grupo também que são levantados os recursos para a manutenção daquele trabalho. Então, se você observar o Novo Testamento, o livro de Atos, você tem a história da plantação das igrejas, e a partir de Romanos você começa a descobrir as cartas que foram escritas para essas igrejas organizadas. Então, é um trabalho pastoral, não somente de você começar uma igreja, mas de você cuidar da igreja, você alimentar a igreja, você fortalecer a igreja. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 1, você vê nos capítulos 1 e 2, que o Cristo glorificado, ele se manifesta a João na ilha de Patmos, e ali ele escreve 7 cartas a 7 igrejas, e cada carta ela é uma carta específica. Não é uma carta circular para 7 igrejas. É uma carta em que Jesus Cristo, que anda no meio da igreja, que tem a igreja em suas mãos, esse Jesus, então, ele conhece cada igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, e ele vai, então, escrevendo a cada igreja especificamente. Não foi uma carta para o presbitério, não foi uma carta para o sínodo, não foi uma carta para os apóstolos, mas a carta foi de Jesus, direcionada especificamente à igreja local. E é impressionante porque todas as 7 cartas, elas terminam dizendo: ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós, presbiterianos, que somos de origem reformada, quem conhece a eclesiologia reformada, sabe que os calvinistas, eles têm como base a igreja local. É a partir da igreja local que os concílios funcionam. E o concílio nuclear, o concílio fundamental, principal, é o concílio da igreja, o conselho da igreja. Aliás, no sistema presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, o único conselho que é velado, que é exclusivo, é o conselho da igreja local. Os outros concílios são abertos. E o que é mais impressionante na nossa Constituição é que é de competência exclusiva da igreja local iniciar o plantio de novas igrejas através de pontos de pregação e também através de congregações. É de competência do presbitério organizar as igrejas locais, mas o plantar a igreja local, isso é de competência exclusiva da igreja. Uma das coisas que nós também temos no nosso sistema de governo presbiteriano aqui no Brasil é que não são os concílios que remetem
dízimos ao Supremo Concílio, mas especificamente são as igrejas locais. Então, as igrejas é que remetem do dízimo dos dízimos para que a denominação, que os outros concílios e que a obra de Deus, do ponto de vista denominacional, seja realizado. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto da obra missionária. E ela é fruto da obra missionária denominacional. Muitas tentativas aconteceram aqui no Brasil, por parte dos franceses, na época de Calvino, por parte dos holandeses, no nordeste do Brasil, através de Maurício de Nassau. Mas o Evangelho realmente se solidificou aqui no Brasil através das missões denominacionais. Em 12 de agosto de 1859, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, chegou aqui o Ashbel Green Simon, que é o nosso patriarca, que chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro, e em poucos anos ele estabelece aqui os princípios, os fundamentos, as estacas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele veio enviado, né, por uma denominação através de uma junta missionária. Aliás, quem conhece o estudo da evangelização aqui no Brasil sabe que o Brasil foi dividido em duas partes. Nós tínhamos a junta de Nashville, que trabalhou no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, e a junta de Nova York, que trabalhou mais ao sul do Brasil. Em 1888 foi constituído o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse princípio, que é princípio bíblico. E eu creio que nós não podemos fugir disso. Hoje, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, a Junta de Missões Nacionais, e através do esforço de outros irmãos, de outras igrejas, a Igreja Presbiteriana do Brasil está presente em todos os estados da federação. E o grande desafio que nós temos, né, a nossa geração, as novas gerações, é fazer com que essas igrejas locais elas sejam motivadas, elas sejam parceiras para a plantação de novas igrejas. Nós ainda temos milhares de municípios no Brasil que ainda não têm uma igreja bíblica, uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada. Então, a ideia que nós sempre defendemos é a visão aqui da Junta Missionária de Pinheiros, e durante o período que eu estive junto à Junta de Missões Nacionais, os dois anos atrás, os 2 últimos anos atrás, foi sempre esse. Fazer com que a igreja local fosse uma parceira da Junta de Missões Nacionais para que nós possamos, com mais rapidez, com mais recursos, nós irmos muito mais rápido e irmos mais longe através das parcerias. Eu espero que a sua igreja seja uma igreja missionária. Aliás, isso é até uma redundância, porque não existe igreja verdadeira que não seja uma igreja missionária. Os reformadores, na sua época, eles usaram 3 critérios para identificar uma igreja verdadeira. E eles diziam lá, uma igreja verdadeira é aquela que prega e ensina a palavra de Deus. Uma igreja local verdadeira é aquela que administra corretamente os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Uma igreja verdadeira é aquela que aplica corretamente o uso da disciplina. E eu não sou reformador, não sou nada, mas à luz da palavra de Deus eu declaro que uma igreja verdadeira é aquela que realiza a obra missionária. Aliás, uma igreja que não está comprometida com missão, ela pode receber o nome de igreja, mas ela, na essência, ela não é uma igreja missionária. A grande discussão hoje, do ponto de vista dos missiólogos, é até onde vai o papel das juntas missionárias, até onde vai o papel das juntas, das agências missionárias, e até onde começa o papel da igreja local. Nós temos observado, principalmente nos Estados Unidos e em outros países, que as igrejas locais elas são responsáveis pela obra nacional. Recentemente, em 2015, nós tivemos na Coreia do Sul, e a igreja presbiteriana lá ela é muito forte. Os evangélicos representam mais de 30% da população da Coreia do Sul. E lá eles trabalham, cada igreja local é responsável pela plantação de uma nova igreja. Cada
pastor que é formado, ele, ao invés de ir para uma igreja existente, ele vai plantar uma nova igreja. E eles não têm lá a chamada Junta de Missões Nacionais, eles têm lá uma junta global, porque eles entendem que a igreja local, ela é, de fato, a grande responsável pela plantação de novas igrejas. Que Deus abençoe sua vida, que a sua igreja, pastor, que a sua igreja, meu irmão que está assistindo aqui, de fato, seja uma grande igreja missionária. Aliás, há um pensamento que diz que igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Igreja que não evangeliza, ela não pode ser chamada de igreja evangélica. Tá certo? Deus abençoe sua vida, que nós possamos ter um programa abençoado, que Deus possa usar o programa de hoje para falar ao seu coração, para mobilizar você, para encorajar você a ser um missionário de Deus. Um grande abraço. Tenho um recado para você que é parceiro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Queremos agradecer a você que durante esse ano de 2020 contribuiu e foi fiel em seus dízimos e ofertas. Graças à bondade do nosso Deus e à generosidade e fidelidade dos irmãos, nós cumprimos o nosso orçamento e pagamos todas as nossas contas. Mas o ano de 2021 se inicia com grandes desafios missionários. É isso mesmo. Vamos começar o projeto 5010 na Paraíba, que consiste na plantação de 50 novas igrejas em 10 anos. E também temos o compromisso de solidificar diversos projetos já iniciados aqui na cidade de São Paulo. E para isso, eu quero desafiar você a assumir um compromisso. Minha oferta missionária de fé. Durante o ano de 2021, você pode contribuir com uma oferta mensal, com um valor estipulado por você. O importante é ser fiel todos os meses com aquilo que você se comprometer. O planejamento do orçamento da Junta Missionária de Pinheiros para o ano que vem gira em torno de 8 milhões de reais. Isso dá aproximadamente 667 mil reais por mês em investimento missionário. Por isso que nós queremos convidar todos os crentes a se envolverem com missões. Nós contamos com você e com a sua oferta missionária de fé. Juntos, fazemos desta uma grande igreja missionária. Alô, você, nós estamos aqui para convidá-lo para o 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja, que vai acontecer agora a partir de quinta-feira, de 13 a 15 de maio, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós teremos preletores internacionais, preletores nacionais, da envergadura aqui do Reverendo Hernandes de Lopes, e outros aí, o pastor Cole e outros irmãos. Teremos as oficinas para evangelismo pessoal. Então, conto com a sua inscrição. Entre no site aí e faça a sua inscrição. Gente, esse congresso tem sido um marco na história desta igreja, e tem abençoado, encorajado e despertado muitos líderes, pastores, Brasil afora. Então você não pode perder, estamos esperando você. Olha aí que coisa boa, né? Não perca essa oportunidade de se inscrever aí e participar do nosso 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja, porque você é um missionário, ok? Entra aí no nosso site, faz sua inscrição, vão ser todas as palestras abertas, cultos, você vai poder participar aí de todo o Brasil, ok? Coisa boa, você é um missionário. Hoje o tema, o projeto da JMN para as missões nacionais. Vamos receber aí o presbítero Ayrton Costa, que vai conversar com o pastor Arival, conosco aqui já mandando um abraço aí para Luiz Rodrigues Prata, que está acompanhando, Jéssica Marques, Maria do Carmo de Jesus, Michele Santos, dando sua boa noite,
pastor missionário Miguel Lima de Almeida, lá de Jaguaquara, lá na Bahia, sudoeste baiano, campo da Junta de Missões Nacionais. Um abraço, pastor Miguel, e a todos os missionários que estão acompanhando aqui a programação da IPP TV e o programa Você é um Missionário. Né? Coisa boa ter vocês aqui conosco. Então agora, pastor Arival, batendo um papo com o presbítero Ayrton. Presbítero Ayrton já na tela aí conosco. Seja muito bem-vindo, presbítero Ayrton. Alô, boa noite, presbítero. Obrigado, reverendo Mariano, reverendo Arival, pelo convite que nos fez. É um prazer estar aqui com você, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês, com todos aqueles que estão nos acompanhando no canal do Facebook, do YouTube, da IPP TV. É um prazer muito grande estar aqui. Que Deus possa nos abençoar ricamente nesta noite. Presbítero Ayrton, é um privilégio muito grande tê-lo aqui. Você sabe da nossa amizade há muito tempo, o carinho que nós temos pela junta, o desejo de vermos sempre a junta sendo usada para promover a glória de Deus, o reino de Deus, como tem feito nesses 80 anos de história. Presbítero Ayrton, me diga aí quais são os projetos que... Faz um resumo hoje do que é a Junta de Missões Nacionais, depois nós vamos entrar em algumas perguntas. Como o senhor falou, reverendo, na primeira fala, a Junta vai completar este ano 81 anos. Né? Ela é composta de 9 membros, que são escolhidos pelo Supremo Concílio a cada 4 anos. São 6 pastores e 3 presbíteros, né? E aí nós temos a sede em Brasília, onde fica o secretário executivo, o reverendo Obedes, com a secretária Aline e a Ana no financeiro. Temos a sede em Campinas, onde o reverendo Carlos, do apoio pastoral, juntamente com a equipe da logística, presbítero Ederli, Armando e Kátia. E também a base em Recife, onde o Agnes nos cede lá uma sala onde fica o reverendo Hamilton, que é o supervisor de campo. Nós atualmente, reverendo, estamos com 176 projetos em andamento. 74 campos são exclusivos da Junta. O que é que significa ser exclusivo da Junta? É que a Junta de Missões arca com as despesas de congresso dos pastores, a parte da 2/3 da Unimed, que é o plano de saúde, também com 50% do INSS e com o seguro de vida. E nos lugares que nós não temos igreja, o templo ou a casa pastoral, é com os aluguéis. Como é de conhecimento de muitos, mas muitos também não sabem, a Junta de Missões, com as outras demais agências, a PMT, que é a Transcultural, com a PECOM, que é de comercialização e evangelização, comunicação e evangelização, e também com o Plano Missionário Cooperativo, nós somos responsáveis para usar de forma correta, dentro do reino de Deus, 54% de todos os dízimos que são dedicados ao Supremo Concílio. Né? E também nós somos responsáveis, né, para fazer o acompanhamento dos missionários e também trazê-los para a Junta de Missões. Então, esta é a nossa obra. E como o senhor falou no início, reverendo, eu gostaria de rapidamente colocar aqui a estatística que vai sair numa revista especial. Nós somos 5.570 municípios, mais 32 lá no Distrito Federal, que são cidades chamadas cidades satélites. Então, total 5.602. Nós soltamos em 1.364 localidades a presença da Igreja Presbiteriana. Então, estamos carentes de 3.798. Presbítero Ayrton, algumas perguntas aqui. A primeira delas, dentro do que você está colocando aqui, é o grande desafio que a gente tem para alcançar esses mais de 3.000 municípios. Né? Qual é a sua visão quanto a essa questão de mudança de estratégia da Junta
de diminuir cada vez mais ela plantando campos e pegar esses recursos e multiplicar fazendo parcerias com as igrejas existentes nas diversas regiões. Exatamente, Reverendo. Como eu coloquei, esses 72 campos, 74 campos da Junta, é uma despesa considerável e somente 104 de parceria. Então, quando você trabalha com parceria, o dinheiro se multiplica. Por quê? Porque, vamos só a título de exemplo, é possível que um valor gasto em um campo, se for feita a parceria, poderá ser feito em 3 campos. Então, como o senhor falou na sua primeira fala, é necessário que os conselhos, as igrejas, os presbitérios se despertem para o interesse de plantar a igreja. E quem leu o seu livro, Plante uma Igreja, lá o senhor citou e o senhor faz a colocação exatamente, que a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Infelizmente, muitas das nossas igrejas, até igrejas consideráveis, com algumas condições financeiras, não têm essa visão missionária. E certamente, esse programa da IPTV, Você é um Missionário, cremos que o maior intuito é despertar no coração do membro da igreja, da liderança da igreja, para que contribua, para que nós possamos mudar essa estatística. Hoje só ocupamos 24,3%, um quarto. Infelizmente, é muito pouco para o tanto de ano que nós estamos presentes no nosso Brasil. É isso aí, Ayrton. Nós vamos continuar aqui. O pessoal está interagindo e a gente sempre tem um costume aqui de selecionar algumas perguntas do público que está nos assistindo para que você responda, tá? Então eu vou passar para o reverendo Mariano, ele está aqui fazendo o lugar da Lídia hoje, a Lídia está com Covid, e ele, como é o mais bonito que nós temos aqui no estúdio, ele está fazendo o papel da Lídia aqui hoje. Então, por favor, pastor Mariano, passa as perguntas aí. Coisa boa, né? A nossa querida Lídia, a nossa jornalista e também aqui presente, está se recuperando do Covid. Então vocês vão ter que satisfazer com o Lídio aqui, tá bom? O pastor Mariano. São irmãos de vários lugares, mas aqui, presbítero Ayrton, vem lá de Pernambuco. O que fazer ou como fazer para conseguir uma parceria com a JMN para a plantação de uma igreja em uma cidade que não há trabalho presbiteriano? Primeiramente, nós desejamos saúde à Lídia, que ela possa se recuperar, que ela possa ficar curada e que proteja seus entes queridos. Com relação à pergunta, anualmente, as igrejas interessadas, ela acessa o site da Junta de Missões e lá a igreja vai apresentar o projeto, onde vai colocar a cidade, algumas características da cidade, a questão das despesas, o nome do missionário que será colocado naquele local. E aí, quando em agosto nós nos reunimos como diretoria, nós avaliamos a proposta e, aprovada a proposta, nós submetemos ao comitê gestor, que, como eu falei, é responsável por 54% da verba destinada a missões. Então, essa é a forma, né? Certamente nós estamos abertos e o interesse nosso é esse, plantar a igreja onde não há presença presbiteriana. Meu querido irmão, nós estamos, você já também já tem um tempo de estrada. O grande desafio da obra missionária é você encontrar o obreiro vocacionado. O que a Junta de Missões Nacionais tem feito para
para selecionar, para recrutar, para treinar os obreiros para os campos missionários? Pastor, o próprio texto diz, né? Essa área é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos trabalhado junto aos seminários, aos institutos, para despertar o interesse deles para a obra missionária. Certamente muitos vão ao seminário, principalmente, com o intuito de ser pastor, teólogo, de trabalhar numa igreja já formada. Mas o que nós temos que fazer é exatamente isso, despertar eles para que trabalhem na obra missionária, na abertura de campos. E diante disso, depois nós fazemos treinamento com eles. A gente tem estado nos seminários e nos institutos com esse propósito, para despertar. E temos trabalhado também no sentido de que haja disciplinas, tanto no instituto como no seminário, com esse intuito de plantar e revitalizar a igreja. Muito importante esse congresso, 10º congresso que vocês estão realizando, vão realizar agora, vai iniciar, e também temos procurado despertar nos seminários que eles façam semanas de missões para esse despertamento. Tá bom, meu querido. Agora, como é que a Junta de Missões, eu estou falando isso, eu sei, mas até para dar um esclarecimento para os que estão nos assistindo, como é que vocês, da Junta de Missões Nacionais, vocês fazem esse acompanhamento do campo? Os obreiros prestam algum relatório? Os obreiros são acompanhados de que maneira? O nosso intuito é de que os missionários diariamente saiam para fazer evangelização. Visite, além das pessoas que já estão na igreja, as pessoas que não são evangélicas, para que haja ali a evangelização dessas pessoas. Então, diante da pandemia, mudou um pouco essa sistemática. Mas o que é que tem sido feito? Mensalmente, eles prestam relatório, tanto das suas atividades como financeiro. E o supervisor de campos, assim também como o secretário executivo e até mesmo os diretores, acompanham indo aos campos, in loco. Essa é a tarefa principalmente dos supervisores. E o reverendo Mariano, que muito tempo trabalhou conosco na junta, até mesmo antes de nós entrarmos lá na junta, ele fazia essa obra, né? E viajava pelo Brasil inteiro acompanhando esses campos missionários com o intuito de verificar o que está sendo feito e principalmente de orientação. A gente sabe que está lidando com humanos, pecadores e de diversas formações, né? Então é necessário que eles sejam acompanhados, sejam orientados para que possam realizar a boa obra de missões. Só para completar esse assunto, se algum irmão que está nos assistindo agora é pastor, é evangelista, e se ele quiser se candidatar a ser um obreiro da Junta de Missões, o que ele deve fazer? Qual deve ser o procedimento dele? No site da Junta, lá tem, se você quer ser um missionário, você entra, preenche no site, preenche o seu currículo, coloca lá, e aí nós temos dentro da Junta uma comissão de exame de candidatos. Ela vai observar o currículo, ver a sua formação, suas qualidades, as indicações que lá é colocado, dos pastores, presbíteros, de onde você de onde você já trabalhou, e aí essa comissão de exame vai selecionar você, vai fazer o exame e depois você vai ser contratado. Então, vá no site e coloque lá no site o seu currículo para que você possa ser avaliado. Reverendo, como eu falei, e o senhor também, poucos são os obreiros. Muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo de abrir um campo por falta de
um missionário? É isso mesmo, meu irmão. Boas respostas aí, você que está assistindo. E o site da junta continua o mesmo, né? www.jmnpb.org.br, não é isso? Exato, É exatamente. isso aí. Pastor Mariano, alguma pergunta aí para o presbítero Ayrton? Tem muito alô, muito boa noite, de tudo que é lado, do Maranhão, lá de Pernambuco, lá da Mata Sul de Pernambuco, dizendo que há poucas cidades com trabalho presbiteriano. Mais uma pergunta aqui que vem da Sandra Esteves, do interior do Rio de Janeiro. Pode um missionário de outra denominação ser aceito na presbiteriana ou passa por curso, seminário e etc.? Reverendo Arival, eu acho que o pessoal preferia estar fazendo as perguntas com a Lídia, viu? Reverendo Mariano, essa pergunta feita aí pela irmã, é necessário, primeiramente, que alguém que tem interesse em ser missionário da junta, se for de outra denominação, terá que ser recebido numa igreja presbiteriana, tornar-se membro, e aí ele ser orientado pelo pastor que o admitir, né, e orientado para que seja verificado se ele tem realmente o perfil, se ele tem a vocação para trabalhar nas nossas igrejas. É isso aí. Tem mais alguma outra pergunta? Aqui, lá de Pernambuco agora também, acho que é da Mata Sul, o que fazer nesse caso de várias cidades que não tem e uma pessoa deseja mobilizar? Ele entra em contato direto com a Junta de Missões Nacionais, pede uma visita, uma reunião para apresentar essa situação, pode mandar por e-mail. Como é que ele pode fazer isso se quiser apontar para a Junta de Missões cidades onde não tem o trabalho presbiteriano? Como o reverendo Arival falou no início da sua fala, lá quando cita o caso de Antioquia, quando escolheu Paulo e Silas para sair e pregar o evangelho, visitar cidades que não têm, da mesma forma é conosco, no sentido de que se alguém tem, por exemplo, eu sou de uma cidade, aqui eu vou citar meu estado, sou aqui de uma cidade e eu sou de uma cidade aqui do Piauí que não tem campo missionário. E eu estou frequentando, sou membro da igreja de Pinheiros. Então, eu vou buscar, olhe para nós. Chegou e falou a Paulo, passa a Macedônia. Então, olhe lá para minha cidade, minha família lá. Eu tenho interesse que eles sejam filhos de Deus, que eles se convertam, que possa lá naquela cidade ter uma igreja. Então, através da igreja, através da igreja, ela vai nos buscar, como eu falei, no site e apresentar esse projeto, né? Por exemplo, como o reverendo falou, a proposta da Junta de Pinheiros, quando a Lídia colocou sobre o projeto 5010 na Paraíba, a estatística da Paraíba é que são 223 municípios e não tem a presença presbiteriana em 176 municípios. Então, são 79% sem a igreja presbiteriana. Como nós falamos, de igrejas para plantar igrejas através de parcerias, é para que a igreja presbiteriana possa sair dos grandes centros. As capitais, os grandes centros, têm muitas igrejas. Eu fiquei surpreso quando eu soube que em Governador Valadares tem mais de 25 igrejas presbiterianas.
E aí, quando você olha para Minas Gerais, tem 853 municípios, 543 não tem a presença presbiteriana, são 63%. Então, as igrejas têm que ter esse despertar para sair de Jerusalém e para Samaria, Judéia, até os confins, ocupando as cidades no seu estado que não tem a presença presbiteriana. É isso aí, presbítero Ayrton. Muito boas as suas informações, as suas orientações. Eu creio que o pessoal está captando direito aí. E qualquer informação, nós temos o escritório central lá em Brasília, o reverendo Obedes, a Aline. Então você entra no site, tem os contatos lá, tanto via e-mail, como também por telefone, por WhatsApp, etc. Mas eu quero, nós já estamos partindo para o final do programa, e eu quero fazer algumas perguntas que eu acho que são interessantes para o público ficar conhecendo, né? A Junta de Missões Nacionais, além dessa verba, que ela participa aí do comitê gestor, desses 54% dos dízimos das igrejas que enviam para o Supremo Conselho, quais são as outras fontes de recursos que a Junta de Missões Nacionais dispõe? Reverendo, nós temos as contas que estão lá no site, né? Infelizmente eu não coloquei aqui para ser apresentada, onde as pessoas, além do dízimo, podem ofertar diretamente para a Junta de Missões. Nós temos também o cofrinho missionário, né? Se você tem interesse, você pode entrar em contato com a Junta de Missões, que vai enviar os cofrinhos. Então, você vai orientar tanto a criança, adolescente, jovem, adulto, a guardar no cofrinho. E aí o conselho da igreja marca um dia para fazer essa oferta, fazer esse recolhimento e encaminhar para a Junta de Missões. Há também o projeto Antioquia, onde a igreja pode participar com um percentual na ajuda de enviar, contribuir com a cota para que possa plantar a igreja. Então, são essas formas que tem, além do dízimo, essa oferta, cofrinho missionário e também esse projeto Antioquia. E toda a orientação tem lá no site. O que nós queremos é exatamente esse despertar, como o senhor colocou, para que a gente possa despertar no coração de todos o desejo pela obra missionária, para que nossas igrejas sejam igrejas missionárias. É só um esclarecimento, quando ele fala de dízimo aí, não é o dízimo do indivíduo, porque o indivíduo ele dá o dízimo na igreja. Ele está falando aí do dízimo que é enviado pelas igrejas, ou seja, cada igreja local da IPB, isso é constitucional, deve mandar o dízimo dos dízimos para o Supremo Conselho. Agora, o que eu estou entendendo, presbítero Ayrton, é que qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, empresários, pessoas que queiram fazer doações, às vezes você tem pessoas que estão nos assistindo aqui no município aqui do Brasil, que não tem uma igreja presbiteriana, e se ela quiser doar um terreno, por exemplo, um empresário quer doar um terreno, um irmão que faz um loteamento quer doar um terreno, isso é possível? Como é que se procede isso? Com quem deve se contatar? Lá com Brasília, direto com o irmão? Dê uma explicação para o povo que está nos assistindo. Bem lembrado, reverendo. Muitas vezes a pessoa recebe herança de terras e não vai ocupar, ou já está em outra cidade, e deseja que ali possa plantar uma igreja presbiteriana. Então, nos busque através de e-mail, até mesmo de telefone. A gente pode entrar em contato com o reverendo Obedes, que é o executivo. Pode entrar também em contato com o reverendo Hamilton, que é o supervisor. Pode entrar conosco, qualquer diretor. Os nossos contatos estão lá no site. Pode entrar e aí nós vamos providenciar uma forma de que você possa doar para a Junta de Missões esse terreno e também ofertas
conforme você desejar. Então vou passar, porque tem mais perguntas aqui. O povo está perguntando demais aqui. Vamos passar para você aí, Ayrton. Bom, aqui parte já foi respondido, né, de como ofertar para a Junta de Missões Nacionais, já foi colocado aí. Mas qual outro tipo de apoio? Qual tipo de apoio que uma igreja pode dar a um campo da Junta de Missões Nacionais? Certo. Como a gente falou, né, quando a Verena Norival perguntou como é feito o acompanhamento, que vai o supervisor de campo, o executivo, ou mesmo o diretor, ali acompanhar. Também nós temos interesse de que a igreja local, próximo a um campo missionário, possa fazer parceria conosco no sentido de acompanhar também, por exemplo, indo visitar, fazendo avanços missionários, acompanhar o obreiro, o missionário, para que ele se sinta recebido na região. Ele chega muitas vezes com sua família, sozinho, começa aquele campo. E aí, algumas igrejas em redor podem acompanhá-lo para dar esse apoio, para que ele se sinta recebido e não se sinta tão só, que muitas vezes está bem longe de suas famílias. Então, pode ter essa parceria para acompanhar conosco o trabalho de cada missionário, né? Inclusive podendo estar ali presente, convidar o missionário para ir à sua igreja, para que possa ter um engajamento, um entrosamento com o missionário. Presbítero Ayrton, mais uma pergunta aqui, que é importante. Geralmente, qual é o período de tempo que a Junta de Missões Nacionais tem usado para o plantio de uma igreja? Ou seja, qual é o tempo de maturação de um campo, desde o começo até a sua organização como igreja local? A proposta, quando é aberto um campo, é que no período de 5 anos a gente consiga organizar a igreja. Certamente que o crescimento vem do Senhor, a obra é dele. Mas é necessário que o obreiro, o missionário, trabalhe com afinco, juntamente com aqueles membros que vão sendo recebidos, para que nesse período possa ser organizado a igreja. Mas a gente sabe que tem campos que levam mais tempo. Muitas vezes o que acontece? São cidades menores, que não dá condição, às vezes, financeira da família de sustento, e então há muito êxodo. A igreja vai bem e de repente sai 1, 2, 3 famílias, né? Então, o tempo que a gente estipula é de 5 anos, mas pode ser mais. Mas também há casos de igreja até com menor tempo que seja organizada. Muito bem, nós não administramos resultados, né? Nós muitas vezes avaliamos o esforço, né? Motivamos, damos condições, os recursos necessários, material, treinamento, mas é Deus que dá o crescimento, né? Agora, uma pergunta que eu queria deixar para você que é um líder, presidente de Sínodo, uma pessoa que já está há algum tempo na Junta de Missões Nacionais. Nós estamos saindo de uma pandemia, né? Se Deus quiser, até o final do ano, a população estará sendo vacinada. Quais são os grandes desafios da Junta Missionária, da Junta de Missões Nacionais para os próximos anos, para o período pós-pandemia? Dentro daquilo que você tem visto aí, que você está administrando os campos, há muitos campos que passaram um tempo fechado, outros voltaram, estão funcionando com 30%, 40%. Quais são os desafios que nós vamos ter a partir da retomada aí, da volta à normalidade? Reverendo, nós tivemos, como o senhor falou, dificuldades de realizar os trabalhos por conta da pandemia. Alguns conseguiram, por condições de internet,
realizar o trabalho via online. Outros, a internet não é muito bem naquela cidade, naquela localidade, então tiveram dificuldades. Alguns ainda conseguiram fazer algumas visitas, né, com distanciamento, com todo o cuidado, fazer algumas visitas. Alguns lugares, praticamente o campo não fechou, por conta de que a prefeitura ou o Estado não decretou lockdown, mas outros teve muita dificuldade. Então, como o senhor próprio colocou no livro, as missões acontecem também nas tribulações. Muitos, por conta da internet, quer seja assistindo a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Hernandes, também o reverendo Augusto e outros pastores, têm procurado a Igreja Presbiteriana para fazer parte, né? E aí, o maior desafio é exatamente essa retomada para que possamos realizar essa obra, né? Mas todos os missionários, nos treinamentos que a gente tem feito, eles estão conscientes, têm procurado, dentro das suas possibilidades, realizar a obra, né? O advento da pandemia trouxe essa dificuldade do presencial, mas houve um crescimento através do online, através do YouTube, Facebook, reuniões do Meet, do Zoom e outros, né? A gente sabe que Deus está no controle. E Deus deu a capacidade ao homem de criar esses mecanismos para que nós tivéssemos acesso. E um grande desafio, reverendo, é exatamente a questão da oferta. O senhor ainda estava conosco quando a gente fez o orçamento para 2021, mas tivemos que diminuir quase 2 milhões por conta do orçamento das receitas da nossa igreja. Mas, graças a Deus, né, como até aí no vídeo a Lídia falou, que a Igreja de Pinheiros conseguiu, durante o ano de 2020, pagar todas as suas despesas. E as campanhas que foram feitas aí, que a previsão inicial era de 5 mil, e como é que está hoje na questão das cestas básicas. Então, Deus tem levantado, porque a obra é do Senhor. Nós não podemos dizer que nós não estamos evangelizando por falta de dinheiro. Deus é o Senhor da obra. Então, Ele é que vai capacitar, é Ele que vai dar essa condição que a gente possa realizar a sua obra. Eu quero desafiar você que está nos assistindo, você que é pastor presbiteriano, você que é membro de igreja local. A Junta de Missões Nacionais tem, né, aqui em Campinas, né, são 2 contas, uma no Bradesco e a outra no Banco do Brasil. E essa conta é a conta de captação de recursos, né, próprios. Não é isso, presbítero? Então, se alguém quiser doar, né, se alguém quiser fazer alguma doação para a Junta de Missões Nacionais, você que é pastor, faz um ofertório aí no próximo domingo, manda uma oferta caprichada lá para a Junta de Missões Nacionais, porque nós temos muitos campos para serem plantados, né? Durante o período que eu estive aí, nos 2 anos que eu estive aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente ou através da Junta de Missões Nacionais, fez uma parceria com a Global Mission, que é a missão lá da Igreja Presbiteriana da Coreia, e é um acordo entre denominações. Pelo que eu tenho sido informado aqui, de 150 igrejas que eles desejam financiar, eles mandaram a verba de 3 igrejas. Então, se Deus quiser, nós precisamos comprar mais terrenos, né? Nós precisamos investir no Reino de Deus. Então, eu faço um apelo para você que está nos assistindo aí, a fazer oferta para a Junta de Missões Nacionais. Qualquer dúvida que você tiver, liga para Campinas, liga lá para a base de Brasília, que é o escritório principal, fale com o reverendo Obedes.
Se for o caso, o Reverendo Obédias manda um motoboy buscar a oferta aí na sua casa. E agora com o Pix está muito fácil você doar para a Junta de Missões Nacionais. Então, Pastor Mariano, tem mais alguma pergunta para encerrar? Não, agora é só abraço aí, né? Os missionários aí, Paulo Silvano, Veronilton, muita gente aqui que está acompanhando os missionários, dando um alô. Também aqui o pastor Costa Neto, que eu acho que aí tu sabe quem é, da Igreja Presbiteriana Jardim Atlântico, mandando um abraço. Deus abençoe a Junta de Missões Nacionais, né? Então, também da nossa parte aqui, que Deus esteja abençoando aí a Junta de Missões Nacionais, toda a sua diretoria, os missionários. Um forte abraço, um carinhoso abraço de uma casa que convivemos por 30 anos e com certeza tem feito um relevante trabalho na evangelização do Brasil. Pastor Ayrton, eu quero agradecê-lo, né, eu sei que você é um homem que tem muitas atividades aí, e apesar da distância aqui, que você está aí falando de Teresina, essa capital do calor aí, e aqui em São Paulo, diz que amanhã vai cair a temperatura, então nós estamos em dois extremos aqui, né? Mas eu queria deixar para você fazer os agradecimentos aí ao pessoal que está ali assistindo, né? Mandar um abraço aí para o povo presbiteriano. Reverendo Mariano, o Reverendo Arival esteve com o Costa Neto lá em Recife, trabalhou com ele lá em Olinda, então conhece muito bem também. Irmãos, eu queria agradecer essa oportunidade, como eu falei no início, né? Que Deus possa continuar falando ricamente. O nosso desejo, o nosso pedido é que contribua conosco. Como? Se você não tem condição financeira, ore por nós. Ore pela Junta de Missões, pelos diretores, principalmente pelos missionários e missionárias. Contribua financeiramente também. Nós agradecemos todos aqueles que estiveram aqui conosco, nos assistindo através do Facebook, do YouTube. Que Deus possa abençoar cada um. E como o reverendo Arival disse, a você, pastor, você que é líder, coloque no seu coração o desejo de contribuir com a Junta de Missões. Estamos à disposição, à ordem, para que você nos busque, nos procure. E que Deus possa estar com cada um de vocês. Essa é o nosso agradecimento, Reverendo Mariano, Reverendo Obédias, pelo Reverendo Mariano, Reverendo Arival, pela oportunidade. Eu sou mais bonito do que o Obédias. É verdade. Tá bom, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado. Abraço aí, Ayrton, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando, pastor, mais um final do programa Você é um Missionário, hoje recebendo o presbítero Ayrton Costa, presidente da Junta de Missões Nacionais. Desejamos a todos uma boa noite, uma noite abençoada, um dia amanhã rico e abençoado da presença do Senhor. E não se esqueça do nosso Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja. Dá tempo, faça a sua inscrição gratuitamente e vão participar aí online para todo o Brasil. Fiquem com Deus. E aí a Lídia tem um recadinho sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Hoje contamos com 16 congregações nacionais, 2 congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária.